Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado o Dragão estará em campo para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Neste pré-jogo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, a situação matemática das duas equipes, o que a gente pode esperar deste duelo taticamente falando, o retrospecto entre eles e muito mais. Tudo você acompanha a partir de agora, aqui no pré-jogo do Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Já deixe aí o seu like, comente, compartilhe as nossas publicações. Dessa forma você ajuda a fortalecer o nosso projeto, a fortalecer o nosso trabalho. Quem está conosco também neste processo de fortalecimento é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Você sabia que a mensalidade que você paga pela locação de uma impressora ela equivale ao valor de um toner? Pois é, a Viegas Printer tem a melhor opção em locação de impressora para você, seja para sua residência, seja para o seu negócio, impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta, toner, tudo isso você acompanha você encontra na Viegas Printer Locação de Impressoras, atendimento em todo o estado de Goiás. Você pode falar com um dos consultores da Viegas pelo 99 143 7700. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Vamos ao serviço do jogo. Aí está o serviço do jogo. Fluminense e Atlético, Campeonato Brasileiro da Série A, 11ª rodada. O jogo acontece neste sábado, dia 11 de junho, às 19 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Fluminense cobra 3 valores diferentes de ingressos no estádio: R$30, R$60 e R$300. Estes são os valores das inteiras. As meias entrada, evidentemente, é a metade. O setor em que a torcida do Atlético ficará no Maracanã, R$60 a inteira. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, apontam 20 jogos, 11 vitórias do Fluminense, 5 vitórias do Atlético, 4 empates. A equipe tricolor marcou 37 gols, a equipe goiana fez 18 gols nestes jogos. A arbitragem para esta partida será paulista de Luiz Flávio de Oliveira. Os assistentes também de São Paulo, Daniel Paulo Zioli e Marcelo Vangassi. No VAR, o potiguar Pablo Ramon Gonçalves. Agora vamos falar das equipes, dos times que estarão em campo. O técnico Jorginho, ele deve promover 2 modificações no seu time: o retorno do Baralhas ao time titular, autor de um gol contra o Avaí, e o retorno do Wellington Rato à equipe titular, autor do outro gol contra o Avaí. Então os artilheiros rubro-negros na vitória diante da equipe catarinense devem aparecer no time titular neste sábado. Desta forma, o Atlético provável em campo terá Ronaldo, Rainer, Edson, Ramon e Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas, Ayrton, Jorginho e o Wellington Rato, lá na frente o Diego Churin. O Futebol de Goiás até trouxe uma informação nesta sexta-feira. O volante Wellington Rato, naquele jogo contra o Avaí, ele chegou à marca de 67 jogos pelo Atlético no Campeonato Brasileiro da Série A. Desta forma, ele se tornou o 4º jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra nessa competição. Então o Wellington Rato, o Marlon Freitas, vai fazendo aí a sua história vestindo preto e vermelho. Agora vamos conferir o Fluminense de Fernando Diniz, que não terá o Paulo Henrique Ganso, suspenso com o 3º cartão amarelo. Por outro lado, ele conta com os retornos de Natan e de Nonato para esse jogo contra a equipe rubro-negra. O Fluminense deve atuar com Fábio, Samuel Xavier, Manuel Onino, David Braz e Cris Silva. Wellington, André e Natan lá na frente. O ataque que vem causando problemas às defesas adversárias com Luiz Henrique, o Cano e o Arias. Essa é a equipe aí do Fernando Diniz, distribuída num 4-3-3. A equipe do Fernando Diniz, como já é conhecido, ele tem uma característica padrão, mas este novo Fluminense dele demonstra algumas características que as outras equipes do Fernando Diniz não tinham.
Ele é um Fluminense que consegue, que continua tendo um apego à bola, vamos dizer assim, gosta de jogar muito na aproximação, gosta de atrair o adversário para o seu campo. O Fluminense não se incomoda de ficar circulando a bola ali na tentativa de atrair o adversário para o seu campo. Inclusive contra o Atlético Mineiro, o Fluminense faz 2 gols dessa forma, os 2 primeiros. O Atlético avança sua marcação, avança. Quando o Fluminense consegue sair desse bloqueio da marcação, em 2 momentos o Fluminense chegou ao gol, que foram os 2 primeiros gols. Então é um cuidado que o Atlético precisa ter. Se o Atlético for avançar a sua marcação, tentar tirar a saída de bola do Fluminense, precisa ficar muito, tem que ser muito bem feita essa ação, porque senão o Fluminense consegue quebrar essa primeira barreira lá de 5, 6 jogadores e aí fica com o campo aberto e se torna muito perigoso. Foi letal contra o badalado Atlético Mineiro na última rodada. Então o Atlético Goianiense precisa tomar esse receio. Se você for jogar com a marcação mais baixa, até imagino que o Jorginho vai tomar essa postura, o Atlético precisa tomar cuidado com a superioridade numérica que o Fluminense gosta de fazer no setor da bola. Sempre onde tem a bola tem ali 4, 5 jogadores bem próximos a ela. Então você precisa tomar cuidado, porque senão a equipe vai evoluindo para a proximidade da sua área, sempre com superioridade, e a superioridade é muito difícil de você lidar com ela muito próxima do seu gol. Já o Atlético também pode explorar as falhas da equipe do Fernando Diniz. Porém, um ponto que eu queria ressaltar nesse time do Fluminense em relação a outras equipes do Fernando Diniz é que esta é uma equipe menos radical. Aqueles times passados do Fernando Diniz, eles eram muito radicais. A equipe não baixava a linha em momento algum, ficava quase sempre tentando jogar com a bola, mesmo quando estava ganhando, mesmo quando tinha grande vantagem no placar. Hoje não, o Fluminense em alguns jogos se abdica do jogo, por exemplo, como diante do Fortaleza lá no Castelão. O Fluminense voltou para a entrada da sua área e defendeu o resultado. Então o Fernando Diniz me parece que está amadurecendo as suas ideias de jogo, e isso faz parte, né, da carreira do profissional. Ele vai vendo coisas que não dão certo, vai ficando um pouco mais maleável em alguns casos, que me parece ser o caso do Fernando Diniz, e aí as equipes começam a ter uma característica mais equilibrada. Mas o Atlético mesmo assim pode explorar essa transição. O Fluminense tende a subir muito as suas linhas de marcação. É uma equipe que, quando está jogando dentro do campo adversário, tem as linhas bem altas, e esse sempre é uma oportunidade. Quando você rouba a bola, o Atlético precisa roubar a bola, fugir da pressão inicial que o Fluminense vai fazer quando perder essa bola, que ela é uma pressão muito grande. O Fluminense faz um bloqueio, é para roubar ou para matar a jogada, né? A equipe sai para decidir, para não deixar o Atlético fazer a transição, ou o Atlético ou o adversário, quem quer que seja. Então você precisa conseguir roubar a bola, tirar a bola dessa zona de pressão, nem que seja numa virada de jogo, num lançamento diagonal, mas você tira a bola dessa zona de pressão, e a partir daí você tem a possibilidade de criar uma boa jogada. Penso que essa será uma das estratégias do técnico Jorginho para este jogo. Não tem como tirar o favoritismo do Fluminense, uma equipe vive um grande momento, porém é uma equipe que oscila, né? Você vê o Fluminense oscilando dentro do campeonato. E essa oscilação é até difícil de evitar, até porque são jogos muito próximos um do outro. Ninguém consegue ficar mantendo em alto nível uma sequência pesada quando se joga tão proximamente como tem jogado as equipes brasileiras. Ainda mais com esse calendário encurtado por conta de uma Copa do Mundo que teremos no final do ano. Mas mesmo assim, para mim o Fluminense é favorito para o jogo. O Atlético terá que se comportar defensivamente muito bem e ir muito bem nessa transição ofensiva, caso queira buscar um bom resultado lá no Maracanã, o que seria muito importante, né? O Atlético pontuar no Maracanã hoje, se possível com os 3 pontos, seria sem dúvida um resultado muito interessante neste processo de recuperação que o Atlético tenta desencadear dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, tá bem? Depois do jogo, eu farei aquela tradicional live aqui no canal para analisar o que foi Fluminense e Atlético por essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o fim. Fique à vontade para fazer o seu comentário, para expor a sua opinião.
mesmo que ela seja completamente diferente da minha, sempre será muito bem aceita aqui no canal, pois aqui trabalhamos numa via de mão dupla. Um grande abraço a todos e até mais tarde.